Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Cruz, sou psicólogo de formação, cofundador do programa de alta performance Mindset Leader, especialista em gestão estratégica de pessoas e hoje nós temos um papo diferente, um bate-papo na verdade. Hoje nós temos aqui a nossa colega de atuação aqui dentro da Line Coach, Mila Carvalho. Ela é formanda da primeira turma online do país, da Line Coach, atua também como gerente da franquia Premium aqui da Grande Florianópolis. Ela vai contribuir, trazer conosco algumas informações bem pertinentes no segmento financeiro. Até porque a Mila, que eu vou deixar até um pouquinho que ela se apresente, ela também tem uma expertise muito bacana porque atuou mais de década atuando no segmento bancário. Então aqui a gente vai fazer algumas perguntas que pode ser a sua dúvida também e a gente vai conseguir dar uma orientada, dar uma atualizada no formato para que a gente dê sempre um próximo passo, que é um formato preventivo, que é principalmente o que o segmento financeiro requer, prevenção nas suas ações. Mila, seja bem-vinda. Então, gostaria que você pudesse falar um pouquinho da sua questão aí, da vivência no segmento bancário, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aqui. Eu comecei no banco, né? Não vou falar todos os bancos, que eu passei por 3 bancos, por 3 multinacionais. E um desses bancos, particularmente, eu fui ser gestora de uma equipe que tinha de banco que eu tinha de idade. Então foi um grande desafio e eu precisei aprender muito. Mas o que eu posso dizer para todo mundo é que o financeiro, por mais que todo mundo pense, não é um bicho de 7 cabeças, porque todo mundo já vê o financeiro e fala, meu Deus, e agora? Não, não é um bicho de 7 cabeças e eu sou a prova disso. Porque quando eu me vi no banco, a primeira coisa que eu não queria era trabalhar com calculadora financeira. Eu queria algo que fosse acessível para as pessoas, para que ninguém achasse que eu estava enganando elas. E aí eu fui atrás de ferramentas para sempre poder atender as pessoas de uma forma que fosse simples. E é justamente isso hoje que a gente leva aos nossos clientes. Uma forma simples com ferramentas eficazes para fazer uma boa gestão financeira. Bacana. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, então Mila, a primeira delas, eu gostaria de saber, para que os empresários possam entender melhor, o porquê o bom controle financeiro ele passa a ser importante? Porque, na verdade, sem um bom controle financeiro, a sua empresa vai falir mais cedo ou mais tarde. O que acontece muito hoje na gestão das empresas é que o financeiro sempre está muito misturado e quase acorrentado à finança pessoal do empresário. E com isso, nunca as empresas têm uma boa saúde financeira. Ou o CPF está rico e o CNPJ está pobre, ou o CNPJ está rico e o CPF, então, está pobre. Então, essa boa gestão financeira dá um fôlego maior para a empresa e uma qualidade de vida melhor para o empresário. Afinal, ninguém é empresário para ficar no sufoco, né? Até tem uma frase que se tornou até um tanto engraçada no treinamento que eu participei, que um profissional ele disse, por acaso alguém aqui tem CNPFJ? E todo mundo parou, assim, todo mundo se questionou. E foi um balde de água fria realmente, porque muitos ali naquele momento entenderam que essa separação, que essa divisão passa a ser importante. Então realmente faz todo sentido o que tu trouxe para nós aqui, referente a separar, né, as questões pessoais. E muito micro, pequeno empresário ainda tem aquela cultura de qualquer coisa que ocorra, eu vou ali pegar no caixa um pouquinho, é a escola das crianças, é a parcela do financiamento do carro. Há uma confusão muito grande nisso. Então acredito que o primeiro passo seria já conseguir, né, fazer essa distinção, entender que cada um tem uma particularidade e uma importância dentro do sistema financeiro como um todo. Temos uma segunda pergunta aqui, que seria ela. Podemos dizer que para aumentar os lucros é preciso somente aumentar as vendas? Não. Qual é esse mito e essas verdades aí em cima dessa questão que o empresário ele entende que sempre aumentando as vendas é a melhor forma ou o único caminho, de repente, do sucesso ou da salvação? O que acontece muito, por exemplo, é que os empresários, como eles não têm uma boa gestão financeira, a única forma que eles veem de melhorar a rentabilidade da empresa é aumentando vendas. E não raro o departamento comercial é quase que sangrado, né? É meta em cima de meta em cima de meta, aquela gestão de pessoas meio confusa, sempre produção, 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 e na verdade não. Enquanto as vendas estão indo bem, existe um rombo lá embaixo que ninguém está vendo. Ou é custo de material, é custo de produção, é custo de energia. Pasmem, tem muita empresa que tem a conta de energia elétrica no nome do CPF, né? E muita gente tem isenção da conta de energia se tiver no CNPJ. É um custo que está indo pro ralo. Alguém está ganhando em cima da tua empresa. Então, aumentar as vendas não necessariamente quer dizer que você vai aumentar o lucro. Se você não tiver um bom controle financeiro, aumentar as vendas também envolve custos como marketing, como produção, enfim.
Então, não necessariamente é uma coisa interligada à outra. Às vezes, você fazer uma boa gestão de custos vai aumentar muito mais a tua rentabilidade do que você simplesmente aumentar as vendas. Como nós costumamos dizer, por vezes, fechar algumas torneiras poderia ser o primeiro passo, né? Até tem relação com a próxima pergunta ainda, porque muitos empresários, ele tem a consciência que aumentando o financeiro, aumentando as vendas, como a Mila trouxe, vai ser a salvação, mas por vezes, a partir do momento que ele aumenta as vendas, ele pode perceber que ele não tem nenhuma estrutura de pessoal, nenhuma estrutura para dar conta dessa oferta que ele está colocando no mercado. E isso pode ser basicamente um tiro no pé, porque daí Grande problema. ele acaba não cumprindo conforme a necessidade de oferta, de programação, de entrega, e acaba afetando e virando um verdadeiro caos, que é o que acontece em muitos bastidores. Mas em relação a esse próximo tema que eu vou trazer, tem algo que é muito importante e que eu ainda percebo cada vez mais escasso, quase como instinto no mercado, que quais os erros mais comuns que os empresários cometem em relação ao estoque. Esse é um item, um assunto que eu acredito que vai dar pano para manga no popular. Na verdade, o erro principal é não controlar estoque. As pessoas precisam confiar conferindo. Né? Às vezes a pessoa tá lá no caixa, eu sempre brinco assim, que o empresário às vezes ele fica assim no caixa, né? Tem 35 cadeados no caixa, aí você vai lá no estoque e parece que passou um tsunami, né? Tem coisas espalhadas para todos os lugares, as coisas não estão organizadas, qualquer um pode entrar, qualquer um pode sair, qualquer um pode ir lá e pegar e levar, não tem um padrão, um processo para aquilo. E na verdade, em muitos casos não é difícil em algumas empresas as pessoas pegarem pequenos itens. Às vezes tá lá, tá jogado, a pessoa acha que não, às vezes nem é na maldade, acha que tá lá, já não serve mais e é um item importante. Né? Você pega, dependendo da empresa, tem empresas, por exemplo, que uma ampolinha custa 500, 600 reais. Então, como que a gente faz? É um grande erro não controlar o estoque. Não fazer um controle de estoque todo dia 31, o empresário deveria ter uma contagem de estoque, fazer um bate com o sistema e verificar se o que está lá realmente está no sistema e se não está, aonde está. Né? Não raro a gente percebe que esse é o maior gap que existe na empresa, é não controlar o estoque. E aí não adianta lá atrás a gente falou das vendas, aí aumentou as vendas, mas tem um ralo no estoque, não acaba produzindo. É o erro principal assim no estoque mesmo. Percebam que o que a Mila traz aqui, a gente começa a criar a consciência de que tudo é uma estrutura. São engrenagens que uma depende da outra e acabam se interligando. Se algo não vai bem, provavelmente tem uma influência muito forte no próximo item, no próximo sistema. Por isso, essa questão do estoque, eu costumo dizer até que o dia 30, 31 seriam os dias mundiais da contagem de estoque, que é o que nós costumamos dizer aqui nos nossos treinamentos. Porque realmente tem uma eficácia e o gestor ele acaba não percebendo que é um valor que ele tem lá, é um valor imobilizado. Tivemos algumas circunstâncias no qual clientes nossos chegaram a ter mais de 100 mil reais estocados. Ele se preocupava muito na oferta de comprar, adquirir, só que aquilo acabou perdendo valor com a questão do tempo. Por isso que nós vimos muitas placas, muitos cartazes com queimas de estoque, produtos que ele comprou com um valor bacana, só que ele não soube fazer aquele ciclo, aquela rotatividade necessária quando tem esse caso. Então, por isso, lembre-se que o estoque que você tem é dinheiro mobilizado lá. É algo importante você definir, selecionar os seus colaboradores, fazer até um campeonatinho, nada mais justo do que fazer uma confraternização, um churrasquinho, para que a gente possa no final ali, todo mundo abraçar aquela causa, fazer a contagem e ter os números palpáveis e fidedignos do seu negócio. Pode ter certeza. Tenho mais algumas perguntas aqui e cada vez está aprofundando mais a importância de você ter o controle. Mas a gente tem certeza que essa não é a sua realidade. Você está muito bem aí, vamos torcer que você esteja bem. Então, se você se identificar com esses dados, não se preocupe, nós estamos aqui também para dar uma deixa no final do vídeo aí que vai ser bem bacana para você. Bom, quais os erros mais comuns que os empresários cometem em relação ao CMV, que seria o que é o custo de mercadoria vendida, entender e não entender sobre esse item? Na verdade, o custo de mercadoria vendida, tem gente que acha que é o seguinte: eu vou lá em São Paulo, no Brás, pego a roupa, chego na minha cidade, coloco 100%. Então, qual que foi meu custo? Eu paguei 20 reais do vestido, eu quero ter um lucro de 100%, eu coloco 100% e vendo a 40%. Errado. Você não está tendo 100% de lucro nessa conta. Por quê? A pessoa precisa entender que para ela chegar até São Paulo, houve alimentação, viagem, hospedagem, tempo.
tudo isso precisa ser calculado. Se a pessoa ainda tem um espaço físico, tem outras coisas que precisam ser calculadas nesse custo. Qual que é o espaço físico que ela tem, quanto de energia se gasta para aquilo que seja feito. Então, o maior erro hoje, nesse cálculo de custo de mercadoria, é realmente a pessoa saber precificar quanto que aquilo realmente vale no negócio dela. E não fazer a conta burra que a gente fala, 100%, beleza, tô tendo lucro. Não, às vezes você tá tendo um grande prejuízo e tá achando que tá tendo lucro no final das contas. Exatamente. Temos também mais um questionamento, uma pergunta aqui. Trazendo, é comum os empresários confundirem o fluxo de caixa com o nosso famoso DRE, o demonstrativo de resultado de exercício? E como? Na verdade, a grande maioria não sabe diferenciar um do outro. O fluxo de caixa é o dinheiro que você tem na conta. Demonstrativo de resultado de exercício é se a empresa dá lucro ou prejuízo. É o jeito mais simples de explicar. O fato de você ter dinheiro sobrando na conta não quer dizer que sua empresa está dando lucro. E o inverso também é verdadeiro. O fato de naquele mês teu saldo está negativo não quer dizer que a sua empresa está dando prejuízo. O que é o demonstrativo de resultado de exercício? É realmente levar em consideração tudo que a sua empresa engloba, inclusive estoque, por isso que é importante a gente cuidar dele, como a gente disse lá atrás, para saber se a sua empresa dá lucro ou prejuízo. Fluxo de caixa é quanto que você tem que pagar e o que você tem para receber. Tão simples quanto isso. E o grande erro das empresas é que normalmente elas só cuidam do fluxo de caixa e não da DRE. Bacana, verdade. Quais os ganhos efetivos que um bom gerenciamento pode ter em porcentagem de lucro com um bom trabalho de financeiro realizado? Um bom trabalho de financeiro realizado a médio e longo prazo, que eu vou dizer que médio e longo não tão longo assim, Não entre tão 3 e 6 meses, é um aumento em torno de até 30% de rentabilidade. Se ele for bem feito, estoque controlado, CMV bem feito, bem analisado, as torneiras fechadas, é um aumento de 30% na rentabilidade. Bacana. Bom, e agora, com um Mindset Líder, como ele pode e vai realizar a diferença na vida dos empreendedores? Mas antes que você responda, é até importante frisar que o Mindset Líder hoje está presente em mais de 40 cidades no país. Todas as regiões, ele vem fazendo a diferença na vida dos empresários, e a Mila também, através da própria formação de impulsão profissional, conseguiu agora ter o direito, já ministrou no interior de São Paulo, Mindset Líder ministra aqui na região da Grande Florianópolis também, a região também da localidade aqui de Balneário Camboriú, certo? Então, nada mais justo do que você poder trazer, através dessas experiências, o que o Mindset Líder pode proporcionar de colaboração, pode somar nos projetos, tanto na vida financeira quanto dos negócios de um profissional. Primeiro que o Mindset Líder mostra que você, empresário, não está sozinho. Boa parte das dores que você tem, outras pessoas têm também. Outra coisa, lembra que eu falei lá atrás que dos meus maiores sonhos quando eu era bancária era deixar o financeiro de um formato simples, que as pessoas pudessem entender? O Mindset Líder faz isso. Nós temos, por exemplo, ferramentas de DRE que tudo está num lugar só. Você não precisa fazer a planilha da planilha da planilha da planilha, que é o que a gente vê em muitas empresas. E a gente incentiva muito você usar suas ferramentas de gestão, parar de andar de Fusca e andar com a Ferrari que muitas vezes vocês têm na mão. Então, o Mindset Líder, ele realmente traz uma mudança de mentalidade, não somente no controle financeiro, na gestão financeira, mas também no mindset financeiro, para que você entenda que você pode andar mais, andar melhor e principalmente com mais qualidade de vida, sem ficar engarrafado o tempo todo com todos os problemas financeiros que a sua empresa às vezes produz. Muito bacana, obrigado. Lembrando que esse tema relacionado ao mindset financeiro, ele tem um contexto, pois o nosso desejo é dar a você uma oportunidade de transformar o seu negócio em uma renda passiva, algo que te dê a oportunidade de já projetar a sua aposentadoria com uma qualidade de vida bacana com a sua família, sendo que você possa viver de royalties, sendo que você possa viver das taxas de lucratividade que o negócio propõe e poder viver algo que realmente não o torne refém do seu próprio negócio. Até porque, quando você abriu o negócio, você tinha um desejo muito grandioso, que era trabalhar menos e ganhar mais. E hoje parece que esses valores se inverteram. Então, o Mindset Líder tem a oportunidade de devolver para você novamente as rédeas do seu negócio e fazer você trabalhar uma modalidade de renda passiva, também modificando seu mindset financeiro. Certo? Mila, te agradeço pela contribuição. Eu que agradeço. Acredito que vai ser necessário, nos próximos vídeos, a gente contribuir com alguma nova experiência sua. E mais uma vez, pessoal, muito obrigado e Mindset Líder. A mudança começa na mente.